A igreja e o direito à vida. Né? Num tempo em que nós temos visto aí, a olhos nus, a relativização de tudo, inclusive deste valor, não é? Deste direito inalienável, direito à vida. Qual o papel, qual a posição, não é, da igreja, então, diante disso tudo? E para falar conosco sobre este tema tão atual, tão necessário, a Divina Providência nos enviou, então, Dom Tiago, Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro. Dom Tiago, seja bem-vindo, sua bênção. Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Alegria estar com a irmã aqui e com todos que também vão poder nos acessar. Aproveitar, acredito e espero também dessa nossa conversa desse nosso papo. E olha, antes de começarmos então propriamente, eu quero apresentar para quem está nos acompanhando, Dom Tiago, além, não é, da sua missão enquanto bispo, na verdade, eu acredito que faz parte da sua missão, na verdade, enquanto bispo, está à frente de um projeto muito belo, que é exatamente o projeto da adoção espiritual, que aqui no Exército de São Miguel, no Instituto Hesed, nós já aderimos e vivemos, não é? Essa realidade também. Estamos juntos com a adoção espiritual, rezando todos os dias. Então, apenas para contextualizar e dizer para você por que Dom Tiago, então, está falando conosco sobre este assunto e com muita propriedade, uma vez que já há alguns anos está à frente desse projeto. Ele que é um presente para nós, não é? Esse sotaque polonês, mas a Divina Providência enviou, então, Dom Tiago ao Brasil. Então, Dom Tiago, eu queria inicialmente, né, antes de falarmos sobre a igreja e o direito à vida, mas o quanto o Senhor também tem dedicado, não é, a sua vida também à proteção dos inocentes, essa realidade que nós temos visto, assim, tem sido uma realidade muito sofrida. E a primeira pergunta, na verdade, talvez seja até uma curiosidade de quem está em casa, é se houve algum acontecimento na vida do Senhor que fez com que o Senhor tivesse uma maior sensibilidade para com essas vidas, ou não. De repente, o Senhor se viu trabalhando de maneira mais concreta nisso aqui, mas ou se houve algum acontecimento que fez com que despertasse o seu coração para essa responsabilidade maior com a vida. Então, eu posso começar com a história ainda lá na Polônia, história de um jovem, quer dizer, estou falando de mim mesmo, né, que no meio das confusões da vida, da juventude, né, procurava também de se preocupar com coisas importantes. No final das contas, eu penso em cada jovem existe uma grande vontade de fazer diferença aqui neste mundo, cuidar daquilo que de fato é importante, né? O mundo de hoje nos envolve tantas vezes, na época também, talvez menos, né? Mas nos envolve em muitos temas, questões que são muito superficiais. E às vezes o jovem perde sentido da vida porque percebe que a vida dele é preenchida com, desculpa a palavra, lixo, ou seja, coisas que não têm nenhum sentido, experiências que se vive no momento, daqui a pouco se joga fora, quando na verdade um jovem ele tem no coração aspiração para as coisas maiores, ele quer marcar também presença aqui neste mundo. Então, no ambiente assim da minha juventude, eu conheci a adoção espiritual, lá na Polônia ainda. E já de primeira vista, eu senti que essa prática, por um lado muito simples, ela traz grandes benefícios, tanto para aqueles por quem nós zelamos através dessa prática, né, como também para a própria pessoa. Eu senti isso na minha própria vida, né? Até a questão da responsabilidade quanto à castidade, quanto também à vida respeitando o outro. E eu senti bom retorno exatamente da adoção espiritual. Então, minha história com este tema começou exatamente muito tempo atrás e na Polônia a adoção espiritual é conhecida. E aqui no Brasil, eu cheguei no ano 2000 e logo na primeira paróquia, quando pároco, eu também propus a adoção espiritual
para os meus paroquianos. Porque no meio de todos os, talvez vamos falar depois, né, benefícios da adoção espiritual, e eu senti que se destacava que é para as pessoas que passaram já pela experiência de, infelizmente, levantar mão contra seu próprio filho, as mulheres assim, nesta situação. E eu tive da Polônia a experiência que a adoção espiritual, de uma maneira inexplicável, talvez tenha alguma explicação até que podemos pensar o que e como, mas que exatamente traz uma paz para as mulheres nesta situação, e elas, por mais que às vezes já se confessaram, já perante Deus fizeram tudo o que se normalmente espera numa situação assim, ainda estavam com o coração que sangrava, coração que doía. E a adoção espiritual era capaz de trazer, parece uma reconciliação consigo mesmo, talvez essa possibilidade de dar amor a uma vida inocente, até desconhecida, zelar por esta vida, como também pela mulher que está numa situação parecida que aconteceu na vida, por exemplo, dessa mulher que está com uma situação já pós-facto, né, pós-acontecimento, né, que rezando por ela, zelando por ela, a pessoa sente que está fazendo grande bem. Então, eu exatamente promovia esta prática e algumas pessoas até hoje lá na paróquia, eu sei, estão participando na adoção espiritual. Mas quando a diocese, depois da diocese brotou também para outros lugares do Brasil, foi no ano 2020. Foi um caso que foi muito comentado, de uma criança de 11 anos sendo violentada pelo tio, e ela engravidou, e aí este fato se tornou conhecido. Aí logo muitos providas se ofereceram para cuidar, para inclusive adotar essa criança, para cuidar dos dois, dela e da filha dela. Mas quem estava do lado oposto não pôde perder essa oportunidade para exatamente realizar aquilo que nos aterroriza, mas para eles parece que é uma conquista, a solução. Aí levaram ela para o Recife e violentaram mais uma vez, né, tirando também a filha dela. Mesmo que nesta situação, que seja claro, né, os médicos falaram que poderia ser a gravidez levada, poderia ser levada até o momento que uma cirurgia, uma cesariana, daria chance a esta nova vida também, né? E eu lembro que todo mundo nessa experiência lamentou, tantas pessoas assim mostraram sua opinião, tantos inclusive até ficaram tristes, abalados por causa disso, né? Mas passaram poucos dias e aí já o assunto sumiu, já como se fosse o problema é único, porque a mídia mostrou, e esse tipo de coisa não acontece mais, porque ninguém fala. Sim. Quando nós sabemos que existe esse tipo de problema. Sim. E isso meio que ficou no meu coração, cravou assim e não queria sair. Aí eu pensava, puxa vida, o que pode ser feito? Vamos só assim lamentar e já fizemos muito porque lamentamos, né? Aí que eu lembrei da adoção espiritual. Olha. E eu propus depois para o nosso cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani, se a adoção espiritual não poderia se tornar um gesto concreto no final da semana da vida daquele ano, né? E ele concordou, e assim no dia 7 à noite, depois 8 também durante o dia, que é dia do nascituro, 8 de outubro de 2020, a nossa arquidiocese exatamente anunciou oficialmente que a adoção espiritual entra como uma proposta para que possamos participar na defesa da vida através dessa prática que é para todos, né? Vamos falar então dos frutos também desse projeto. Mas
Então, é interessante saber que então houve esse acontecimento que despertou no coração do Senhor o desejo de fazer esse algo a mais. Dom Tiago, então, a igreja e o direito à vida, não é? A gente, vamos falar esse direito à vida de uma maneira mais ampla, mas a importância da gente estar trazendo esse assunto aqui, uma vez que há uma pressão muito grande, não da parte da maioria, mas, digamos, vamos chamar de poderosos, organizações, uma pressão muito grande para que o aborto ele seja não só aprovado, como ele seja promovido, como... então, vamos falar sobre a igreja e o direito à vida, não é? Aquilo que é o papel da igreja, aquilo que a igreja diz sobre isso, aquilo que a igreja ensina. Nós queremos ouvir o Senhor. Eu penso que podemos começar com coisa mais básica, né? Que no final das contas cada um de nós entende o valor da nossa própria vida, né? Isso é uma coisa meio que óbvia, né? Vem da própria percepção de nós mesmos, né? Nós vivemos aqui neste mundo e nós entendemos que não é nada positivo quando alguém ameaça a nossa vida, quando surgem situações que podem prejudicar a nossa vida. Então, com isso, nós logo entendemos que devemos cuidar da nossa vida, temos direito de cuidar da nossa vida, como também nós entendemos que não podemos prejudicar a vida de ninguém, né? Aquilo que o quinto mandamento, que eu acredito, ele antes de ser anunciado pelo Moisés ao povo eleito, ele já desde sempre foi colocado no coração do ser humano, né? Aquilo que é popularmente chamado da lei natural, né? Que nós temos percepção dentro de nós que tirar a nossa própria vida, tirar a vida do outro, ou então enfrentar alguém que nos quer tirar a nossa vida, é uma coisa que nós não aceitamos, né? Entendemos que isso é contra a nós mesmos, porque pode simplesmente acabar com nossa existência. Então, até é difícil dizer, porque é uma coisa muito óbvia, né? Mas entendemos, por outro lado, que o ser humano é capaz de se perder e como tantas vezes o ser humano estava se perdendo, né? Na história também nós entendemos quantas vezes o ser humano encontrava motivos para atacar o outro, para até tirar a vida do outro, em nome de qualquer coisa, que seja uma vingança, que seja uma vontade de tirar algum bem dele e só consigo isso tirando a vida, né? E até indo na direção das guerras e outros tipos de situações acima, onde, infelizmente, a matança se torna uma ferramenta para conquista, para o poder, né? Então, a igreja, desde sempre, ela falava sobre a importância da vida do ser humano. E o quinto mandamento, também desde sempre, ele foi tratado como um dos mandamentos que a gente deveria sempre cuidar com grande atenção, né? Depois do mandamento primeiro, que é amor a Deus e ao próximo, este que nós entendemos que é o primeiro, mais importante de todos, né? Logo vem também como que este mandamento de amor tem que ser colocado na prática. Aí exatamente nós entendemos, com certeza, jamais tirando a vida do outro, também não ameaçando a nossa própria vida com irresponsabilidades e tudo mais, né? E se vamos lembrar, primeiros séculos, por exemplo, né, existiam 3 pecados que a pessoa, se cometeu, precisava fazer a penitência a vida toda, né? Que era, primeiro negar a sua fé, né? Quando a pessoa, por algum motivo, virou costas para Deus publicamente, né? Depois, segundo, que seria também trair a sua esposa, o seu marido, né? E a terceira situação é assassinato, né?
Então a igreja, ela desde o início, ela entendia que tirar a vida do outro é um ato tão grave que nós não podemos tratar ele com irresponsabilidade, né? Como se fosse permitindo que um tire a vida do outro e todo mundo entende que isso é normal. Não é normal, não é natural, não é uma coisa que também Deus nos permite, né? Então, assim, a igreja cuidava deste tema sempre com muita responsabilidade. E que seja claro, né? Não se tratava também apenas de defender a vida como exatamente defender para que alguém não seja assassinado, mas também cuidar a vida dos mais vulneráveis, pessoas desfavorecidas, era uma preocupação da igreja, né? Lembro a história do Papa Inocêncio III, né? Aquele Papa do São Francisco, né? Século XII, né? Ele, num certo momento, teve um horroroso sonho. Ele viu que os pescadores que pescavam no rio Tibre, lá que passa pela Roma, tiravam os peixes, aliás, quando puxavam as redes, eles tiravam das redes os peixes, mas também corpinhos das crianças mortas. E ele, na madrugada, levanta da cama e vai para a beira do rio Tibre para ver o trabalho dos pescadores e ver, pior ainda, mais corpos no meio dos peixes. E isso mexeu tanto com ele que logo começa uma ação para acolher e dar chance às crianças, aquelas que, por não serem desejadas, simplesmente depois de nascerem, eram jogadas no rio. E começou a trabalhar também fortemente a consciência quanto à defesa da vida dos inocentes. Então, naquela época surge o primeiro hospital na Europa, Hospital do Espírito Santo, exatamente construído, organizado pelo Papa, que tinha como objetivo acolher os órfãos, também cuidar dos doentes, mas também acolher os peregrinos, viajantes e pessoas que não têm nada, ou seja, precisam hospedagem e tudo mais. Então, naquele momento, o Papa sensibilizou o coração do povo da Roma quanto à existência das pessoas que precisavam ser cuidadas por alguém, que não se poderia apenas dizer, não é problema do outro porque não é minha família, porque não é alguém conhecido. Não, nós como comunidade temos um dever com estas pessoas. Então ele organizava, por exemplo, a exposição do véu da Verônica, e as pessoas, quando chegavam para ver, para poder tocar, para poder assim fazer sua veneração e tudo mais, ele, naquele momento, apresentava esse projeto pedindo a colaboração das pessoas quanto exatamente às necessidades para manter este local. E as pessoas colaboravam, né? E ele também organiza, parece que foi também primeira vez, tal chamada Janela da Vida, ou a escotilha do bebê também é chamada assim, né? Uma janela onde a pessoa poderia, de uma maneira anônima, deixar a sua criança, em vez de jogar fora, em vez de jogar no rio, simplesmente poderia chegar, não sendo percebida, não sendo reconhecida, deixar naquela janela, fechar. Quando fechava a janela, travava lá para que ninguém pegasse a criança e tocava lá um sino que lá dentro ele sabia. E quando, na verdade, antes de colocar, quando abria essa janela para colocar o bebê, encontrava uma carta
que falava que ela vai ter ainda algumas semanas, algum tempo, para poder, exatamente isso virou uma tradição, né? Que podia, em outros lugares inclusive, né? Receber essa carta que ela poderia voltar ainda daqui a algum tempo, para que, com essa carta, né, meio que identificando de que criança se trata, tudo mais, e com isso ela poderia ainda receber sua criança de volta quando ela se arrependesse ou percebesse que não, tenho como dar o futuro para esta criança. Senão, aí a criança foi cuidada por eles, né? Então, é uma história, uma das muitas histórias, né, que existe, uma das histórias, né, ligadas com o trabalho, com o esforço da nossa igreja, quanto cuidados para com os mais vulneráveis, para ajudar exatamente a vida dessas pessoas, né? De fato, é uma conquista. Nós íamos outro dia que esse é um dos méritos também da igreja, um dos méritos do cristianismo, né? Porque quando do paganismo, o pai decidia se aquela criança ia viver, se ia morrer, e é Jesus que então traz a dignidade, o respeito a essa criança, enquanto ela também imagem, semelhança de Deus, e deixai vir as minhas criancinhas, ou ai daqueles que escandalizarem um destes pequeninos, né? E Dom Tiago, o que é que a gente já esteve conversando em alguns outros momentos, e existe, claro, existe uma grande pressão, por exemplo, no âmbito legislativo, a questão, né, que se aprovem leis que promovam, que aprovem essa realidade, o aborto. Nós vimos nos Estados Unidos o quanto de procedimentos que foram realizados por via judicial por muitos anos. Mas eu acho interessante aquilo que o senhor trouxe em uma das nossas conversas, onde, claro, é preciso lutar também nesses âmbitos, mas o quanto que nós precisamos formar as consciências. Sim. Não é? Eu me lembrava, outro dia, eu recebi aqui um médico, o doutor Cláudio, e ele é professor universitário. Então, ele disse, irmã Maria Raquel, eu busco levar essa discussão para o ambiente acadêmico, para o ambiente universitário. Ele é professor no curso de medicina, então, a aula, né, ele traz esse tema, isso quanto tem sido cada vez mais difícil, porque esses alunos universitários, eles já chegam, eles vêm das escolas, então eles estão chegando cada vez mais sedimentados com relação ao aborto enquanto, de fato, um direito. Então, entra muito naquilo que o senhor trouxe, o quão importante é também formar as consciências. Sim, sim. Eu penso que são trabalhos independentes que devem acontecer em paralelo. Né? Porque nós entendemos que existe grande importância de cuidar o legislativo, né? De não permitir que simplesmente assassinato seja aprovado, né? E até nós entendemos que grande narrativa, mentira que é espalhada, que existe aborto legal. Aqui no Brasil, aqui não temos aborto legal, né? Nós entendemos que exatamente existem situações que a lei prevê, onde este tipo de ato não será punido. Em alguns casos, algumas situações, apenas não vai ser punido. Da mesma maneira como, por exemplo, em legítima defesa, alguém acaba atingindo e matando o outro. Homicídio nunca será um direito, né? Sim, sim. Da mesma maneira, né, que naquela situação se entende, né, que aquela pessoa se defendendo tirou a vida do outro, mas não podemos dizer que eu tenho direito a matar alguém só porque alguém, por exemplo, está me atacando, né? Não temos esse direito, nunca vai ser, esperamos, né, aprovado, assassinado desta maneira, né? Então aqui vem esta opinião repetida várias vezes que se existe aprovado aqui esse procedimento, ele é aceito, ele é legal. Não tem isso na nossa lei brasileira. E é importante que também se trabalhe para que não entre nenhum tipo de lei assim. E por que eu estou falando? Porque se no final das contas, numa nação, as leis representam também aquilo que o povo vive como certo valor, que o povo quer ou não, né?
a defesa da vida, a defesa dos inocentes, parece, em todas as pesquisas, que é uma questão que o povo brasileiro quer tratar com responsabilidade e de uma maneira correta, dando direito a cada ser humano, não excluindo ninguém só porque, por exemplo, veio numa hora errada. Né? Então, este tipo de trabalho ele tem que acontecer e graças a Deus nós temos muitos deputados, tanto até ligados com nossa Igreja Católica, como também ligados com outras denominações religiosas, mas também aqueles, eu acredito que nem professam uma fé ou não fazem questão de professar a fé, porém, humanamente entendem que defesa da vida não é uma coisa religiosa, não é uma ideia que vem apenas da fé e por isso ela está sendo defendida, né? O senhor fala isso, eu me lembro de uma experiência que eu vivi que me marcou profundamente, eu ainda estudante universitária, já partilhei aqui algumas vezes, exatamente quando, diante de uma situação muito semelhante que o senhor narrou aqui também, uma criança foi violentada, não é? Engravidou, e estávamos numa mesa, e ali éramos alguns cristãos católicos, outros de outra denominação, era um ambiente, assim, um ambiente que nós estávamos, e tinha ali um jovem que era ateu. E foi muito impressionante na hora que essa questão veio, e cada um começou a se posicionar, alguns ainda assim, meio confusos diante de uma situação, mas aquele jovem ateu, ele falou de forma alguma. Nós precisamos garantir e respeitar o direito à vida. Não é? E talvez muitas pessoas tenham dificuldade de entender diante de uma situação como essa. Não é que a igreja, né, o senhor pode explicar isso melhor do que eu, mas não é que nós neguemos uma tragédia que aconteceu. Houve uma violência, é preciso que haja uma punição, mas o que a gente está dizendo é que nós não temos como sanar uma violência com outra violência, não é? Sim. É isso o que a igreja diz. Mas isso só para ilustrar o que o senhor está trazendo. Claro. Era um ateu, então ele Sim, disse sim. não, direito à vida, não é? Claro, claro. Porque se até vamos entrar aqui nesse detalhe, estou falando deste assunto, né? Quanto exatamente a possibilidade, como se dizem, tirar a vida de um inocente por causa que ele, ou pelo motivo que a vida dele foi concebida no momento de violência, né? O que nós resolvemos matando essa criança? Resolvemos o quê? Punimos com isso o pai, que era homem errado, né? No sentido que era criminoso? Não sei, acho que não. Com certeza punimos a mulher, porque ela vai carregar para o resto da vida este peso. Eu não estou falando aqui uma opinião, basta procurar as pessoas que carregam para o resto da vida o peso exatamente deste ato, mesmo que meio que absolvidas pela sociedade que estava dizendo, não, neste caso você pode tirar a sua vida, desculpa, a vida do seu filho. Ok? Tira, mas depois entende que por mais que, falando assim, 50% daquela vida era daquele que violentou, e outros 50% é de quem, né? Então nós entendemos que não se resolve nada, né? E na verdade só se cria um problema ainda maior. Né? Nós entendemos, e graças a Deus a lei aqui chegou a boa conclusão, né? Estou falando dos deputados que trouxeram a possibilidade da entrega legal. Nós entendemos que numa situação assim, é bom que a mulher sei lá, naquele trauma de toda essa situação, possa optar de entregar essa criança a uma outra família, né? Não cuidar do futuro dela. Então, de fato, ela não vai precisar conviver se isso é o problema para ela naquele momento. Mas, pelo menos, ela não vai ter o peso de tirar a vida do próprio filho.
O peso por este fato que seria, no final das contas, ela entenderia a decisão dela, o ato dela. Só porque a lei vai nessa situação justificar, não significa que o coração da mãe vai ficar na paz. E as estatísticas e atendimento das mulheres nesta situação mostram claramente que elas não ficam bem. Não ficam bem. E, além disso, tem outras situações, como, por exemplo, uma das nossas colaboradoras contava a história da sua familiar, né, que um dia fazia uma reportagem sobre a vida das mulheres, preparando o dia 8 de março. E esta jovem era muito assim, daquela opção, né, direitos de mulheres e tudo mais, né? E não me lembro bem por qual motivo ela apareceu para entrevistar uma mulher que estava acamada a vida toda. Mas ficou surpresa quando, de repente, essa mulher contou a história dela, triste, que exatamente sendo já acamada há bom tempo, né, foi violentada pelo vizinho. E desta violência surgiu uma gravidez. A família dela naquela época, porque pensa bem, né? Uma mulher que não sai da cama precisa dos cuidados e agora ela está grávida, né? Então ela contou essa história e aquela jornalista, aquela jovem que entrevistava ela, falou: então você fez isso, né? Você tirou essa gravidez? Ela falou: não. Mas como assim? Por que você não fez isso, né? Não, eu não queria. Eu sentia que eu não tenho direito de tirar esta vida. Aí essa jovem ficou meio mexida e aí onde vem a afirmação que tirou o chão dessa jovem. Porque daqui a pouco ela chama, essa mulher acamada, chama outra pessoa e entra uma jovem, ela fala: hoje a toda a família que cuidava de mim não está mais aqui, no sentido, os pais dela já morreram. E quem hoje cuida de mim faz que eu possa estar na casa, não no abrigo, ter tudo que eu preciso é a minha filha. Nossa. Então, tem situações também assim que mostram que nós somos pequenos perante a vida. E nós não temos nenhum direito para dizer que ele pode viver porque achamos que pode, e o outro não vai viver porque achamos que temos motivo de tirar a vida dele. Né? Mas além dessa parte que nós falamos, né, da defesa da vida quanto a lei, quanto exatamente essa parte da nossa também colaboração para que as leis protegem cada vida humana, também temos muito trabalho quanto a cuidar deste tema, primeiro, com conscientização. Parece que nós ainda falamos pouco sobre isso. É impressão ou é isso mesmo, Dom Tiago? Sim, e eu acho que sim. Eu acho que o tema, muitas das vezes, está apenas naquele nível de opiniões quanto a procedimento. E nós nada somos espiritual. Desde o início estamos sempre repetindo a mesma coisa. Nós não queremos aqui falar de outra coisa a não ser sobre a vida. Sobre o valor da vida, sobre a importância de defender a vida de uma criança que veio aqui, talvez num momento inoportuno, mas não existe um momento ruim no sentido, quando a vida já está aqui, não podemos dizer que podemos tirá-la. Ou seja, que temos que cuidar desta vida, como também da vida da mãe desta criança. Eu até, às vezes, falo assim que pode até acontecer que um dia alguém vai mudar a lei. Mas eu espero que naquela altura já todo mundo vai ser conscientizado o suficiente para dizer: ok, a lei me permite, mas eu jamais vou fazer isso. Porque tenho consciência, de fato, o que eu faria exatamente
colocando em prática este procedimento, né? Então, eu penso que aqui temos que desenvolver ainda várias ações, né, em prol da defesa da vida quanto à conscientização. E é interessante que pouco tempo atrás, porque no dia 25 agora de março 2025, a Dicastério para leigos, família e vida publicou um subsídio com o tema A Vida é Sempre um Bem, no qual incentiva a organização da pastoral da vida humana. Então, agora, todos os bispos, padres, também leigos, são convidados a promover a defesa da vida como não apenas um movimento, mas como uma pastoral, ou seja, uma coisa que faz parte já da estrutura do trabalho da igreja. Então, o trabalho dentro dos temas, das questões que a igreja já puxa para si mesma, não apenas incentiva para que isso aconteça, mas ela mesma já vai abraçando e cuidando com toda a estrutura que ela possui. E eu acredito que um dos grandes benefícios vai ser exatamente a conscientização, né? E a segunda também questão nessa defesa da vida, além da lei, né, que nós falamos, é também pensar como nós podemos, de uma maneira concreta, ajudar as mulheres que se encontram numa situação complicada por causa de uma gravidez indesejada, uma gravidez que surge no momento da vida que parece não favorece o futuro desta criança, né? O que nós, como sociedade, como talvez até olhando mais para o nosso quintal, como a igreja podemos fazer, né? E graças a Deus existem muitas iniciativas que dão apoio às mulheres, dão apoio a essas crianças, cuidam dos dois, de várias famílias, de várias maneiras. Começando com, às vezes, apoio psicológico, porque muitas mulheres não precisam nada além disso. Elas precisam de alguém que vai dizer, vai dar certo, não se preocupe, conte comigo, estarei contigo, acolhe esta criança, você vai ter a sua felicidade com ela, você vai ver que vai ser uma coisa boa. Muitos casos, só basta isso, encorajar, porque realmente todos entendemos a grande responsabilidade que é acolher uma nova vida. Então entendemos, né, que se alguém nos chama, sei lá, para fazer uma palestra, se nos chama para fazer uma pregação, se alguém chama a assumir alguma responsabilidade na paróquia, ou então alguém nos chama no nosso trabalho a um cargo que é mais exigente, vem o medo, né? Vem preocupação. Imagina cuidar de uma nova vida. Isso pode, em certa maneira, podemos dizer, assustar, né? Quando não foi planejada essa gravidez e tudo mais. Então, nós entendemos que naquele momento alguém pode até ficar assustado, mas cabe a nós estar ao lado destas mulheres. Então, às vezes, só o apoio psicológico, a presença já é suficiente. Às vezes, uma ajuda material. Eu lembro, visitei uma casa da Doris Hipólito, na Baixada Fluminense, e lá tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela Provida, né? E lá ela me apresentou uma mãe como criança no colo, e ela contou, né? Perguntou, posso contar aqui sua história? Sim, ela contou. Ela veio aqui a esta casa onde nós aqui desenvolvemos esse trabalho Provida, né? Achando que é um lugar onde ela vai poder tirar o seu bebê. Por quê? Porque a opinião que corre é a casa que procura umas mulheres que não querem ter o filho. Então ela foi lá porque não queria ter o filho, né? Mas
não sabia que lá ela não vai encontrar procedimento, ela vai encontrar apoio. E o que aconteceu, né? Ela falou, porque não posso ter este filho, já tenho 3 filhos, o meu esposo bebe, não cuida, já tenho tanta dificuldade para dar o que essas crianças precisam, não posso ter essa criança. E a Doris disse para ela, eu te garanto uma cesta básica por mês. Ela falou, você promete me dar uma cesta básica por mês? Ela falou, eu te prometo, de hoje em diante você vai ter uma cesta básica por mês. Ela disse, então não vou tirar meu filho. Então, às vezes uma coisa que está ao nosso alcance e faz toda a diferença na vida de uma família, na vida de um bebê que está ameaçado porque às vezes aquela família, aquela mulher não tem coisa suficiente para pensar no futuro desta criança. Uma ajuda assim pode fazer toda a diferença. Perfeito, Dom Tiago. A igreja compreende seu papel de ensinar, formar a consciência e também estendendo as mãos através das obras de caridade, acolhendo essas mães. Nós falamos aqui dessa realidade dos casos de violência, né? Quando a mulher é vítima de uma violência, um estupro. E quando este bebê apresenta uma má formação? Vamos falar também, porque é um assunto bastante que vem muito discutido, né? Mas por exemplo, os anencéfalos, né? Mas essa criança, esse bebê não tem sobrevida, vai nascer e vai em seguida vai morrer. Então, por que levar esse sofrimento? E eu digo isso porque outro dia nós recebemos um pedido de oração de uma senhora, ela é brasileira, mas está na Europa. E no pré-natal, e descobriu então que aquele bebê, ele de fato apresentava uma má formação e a equipe, né, a equipe médica estava se recusando de que ela levasse, não ela que tem o direito, né, mas não queria dar o direito a ela de levar aquela gravidez adiante. Então a pressão era muito grande para que ela tirasse aquela criança e ela ligou chorando muito, pedindo oração, porque ela queria sim ter o filho, ainda que fosse para segurar por alguns instantes nos braços, né? Então, acho interessante também a gente conversar sobre isso, porque fica aí a mídia, fica o mundo colocando algumas ideias. Eu acho interessante a gente defender a vida também aqui. Sim, sim. Eu penso que precisamos entender que, mesmo nessas condições, o nosso filho é o nosso filho. Basta olhar quantas pessoas que estão aqui neste mundo e, graças a Deus, elas trazem alegria, trazem também sua colaboração com este mundo. E são pessoas que são pessoas especiais, né? Eu, durante bom tempo, tive a oportunidade de trabalhar com crianças, como nós chamamos, especiais, mesmo que eram adultos, né? Mas eram crianças porque também nos faziam sermos crianças, né? Brincando e tudo mais, principalmente com síndrome Down. Isso foi, assim, na minha experiência, um período muito, muito gostoso de estar com essas pessoas, de conhecer a mentalidade dessas pessoas. E eu digo, alguém pode olhar de fora e pensar assim, que situação triste. E eu digo com toda certeza, essas crianças são felizes. Essas crianças vivem uma vida feliz. Só não ficam felizes ou ficam tristes ou chorando quando nós, que nos chamamos de normais, vamos olhar para ela com desprezo, vamos soltar as piadas, vamos fazer alguma coisa que vai humilhar essas pessoas. Aí sim, eu vi, eu senti, eu convivi com elas. Eu sei que nestes momentos, sim, ficam abatidas, ficam tristes. São estes momentos de tristeza na vida dessas pessoas. Outros momentos não. Vivem no mundo delas. É um mundo diferente do nosso, sim. Mas quantas pessoas têm um mundo diferente porque nasceram com uma deficiência ou então sofreram algum acidente e a vida deles virou? Quer dizer, a vida não tem mais valor porque, sei lá, eu não tenho mais braço ou perna, então com isso a minha vida perdeu o sentido? Não.
E nós não temos direito de dizer só porque alguém pode nascer com deficiência, ele não tem direito de viver, né? E eu conheço uma situação também, um casal veio para conversar comigo um dia. Eu era ainda pároco, né? Exatamente, trouxeram uma situação como a que a irmã falou, parecida, né? O que temos que fazer, porque os médicos descobriram também má formação e esta criança não vai viver, e estão nos já conduzindo ou seduzindo para que se rompa essa gravidez, né? E eu logo perguntei, esta gravidez está trazendo o risco da vida, da sua vida? Ela falou, não. O bebê está no lugar onde deveria estar. Quanto a eu, como mulher, eu não corro nenhum risco. Está tudo, vamos dizer, do meu lado está tudo normal. No sentido fisicamente, está tudo certo, não tem nenhum problema. Um problema único que criança, ela se sobreviver, só vai só viver algum tempinho, talvez minutos, talvez horas. Ela não vai ter chance de viver mais. E eles me perguntaram, o que temos que fazer com isso? E eu não queria dar resposta para eles, mas fiz algumas perguntas. Tipo, neste momento, até vocês descobrirem esta situação, como vocês viveram essa gravidez? Fomos muito felizes. Foi nosso sonho de ter nosso primeiro filho. Foi uma coisa muito, muito gostosa, tudo mais. E eu pergunto, por que vocês não podem viver mais este momento? Por que não podem viver mais meses essa beleza de cuidar do próprio filho para que ele possa se sentir amado? E eu tenho certeza que ele vai se sentir amado por tanto tempo quanto que ele estará aqui. Se depois de nascer ele não vai sobreviver, já é outra história. Nós morremos, todos nós vamos morrer um dia. Mas vocês podem ter certeza que nenhum momento, se vocês optarem por se dar esta alegria de continuar com esta gravidez, vocês nunca vão ter nenhum tipo de dúvida, nem peso de tirarem a vida do seu próprio filho. De terem talvez aquele pensamento, será que os médicos fizeram a avaliação correta? Porque também se escuta. Quantas vezes se escutava já, médicos falaram, não, tem que tirar, tem que acabar, não tem sentido. Quando nasceu era... Perfeito e tudo mais. Perfeito. Tem casos assim. Então imagina este casal tomar essa decisão e passa algum tempinho e de repente ele escuta alguém dando testemunho. Médicos me falaram isso, aquilo, e eu resisti, criança nasceu e olha meu filho feliz, já é meu filho bom, né? Então eu partilhei com eles esses meus pensamentos, tudo mais, e eles falaram, tá bom, vamos pensar, mas eu sei que eles saíram meio que já convencidos para continuar com esta gravidez, né? Sim. Depois eu não conversei mais com eles durante bom tempo. Talvez passou bons meses, não me recordo bem. Eu sei que apareceram tempo depois com uma criança no colo, mas bom tempo depois, talvez um ano, talvez um ano e meio, né, 2 anos, né, com uma pequena criança recém-nascida. E eles vieram para mim agradecer, dizendo, sim, este é o nosso agora segundo filho, né? O primeiro realmente veio a falecer, mas nós curtimos essa gravidez, nós curtimos este momento com nosso filho e foi importante para nós, e hoje Deus nos deu a graça, temos nossa segundo filho, né? E estamos aqui para dizer obrigado por esta ajuda quando o Senhor conversou conosco, porque temos certeza que precisava ser feito isso, e bom que o Senhor nos ajudou a compreender. Bom, Tiago, nós estamos aqui tentando desatar alguns nós, né? Tocando em algumas situações. O assunto já é um tanto quanto espinhoso, algumas situações delicadas,
Mas ainda mais uma questão que eu queria trazer aqui com o senhor é o argumento, que inclusive é contra aquilo que diz a ciência, não é, de que o embrião, então, ainda não é um ser humano, ainda não é uma vida humana, então por isso se justificaria a interrupção da gravidez até tantos meses e etc. Eu queria também que o senhor nos ajudasse a desfazer esse nó, essa falácia também, para quem está nos acompanhando agora, né? A biomedicina, ela já concluiu claramente que a nova vida começa com a união do espermatozoide com o óvulo. Começa um novo organismo. Ele traz traços do homem, traz traços de mulher, mas é um organismo totalmente independente. Não é pedaço, como às vezes nas falácias também se quer dizer que é como se fosse pedaço do corpo da mulher. Não. Inclusive, até para que nós possamos entender a própria concepção, ocorre não no momento quando ocorre dentro do corpo da mulher, mas naquele momento nenhuma das duas partes que vão compor aquela primeira célula estão ligadas com o corpo da mulher. Então, concepção e primeiros estágios da divisão celular ocorre meio que independente da própria mulher. Por isso, in vitro pode acontecer. Porque não precisa ter o corpo da mulher para que a concepção possa acontecer. Ou seja, o novo organismo começa e agora, naquele momento, os cientistas entendem que a nova vida já está começando o seu desenvolvimento. Não existe nenhum momento tão marcante, tão concreto para dizer, não, tem que, por exemplo, parecer como ser humano para dizer que é ser humano, né? É bobagem, né? Tinha um tempo atrás que olhavam, por exemplo, num estágio de desenvolvimento para dizer que não, naquele momento parece, sei lá, algum tipo de jacaré ou não sei o quê. Tipo, olhando, né, ao ser humano, a informação, né? Mas quer dizer o quê, né? São todos argumentos muito fracos para dizer que só porque não tem a aparência do ser humano, não é um ser humano em desenvolvimento. É ser humano em desenvolvimento, né? Porque o coração ainda não bate até certo momento, ok? Mas o coração, quando para de bater, e nós viemos a falecer, então, já quando falecemos, não somos mais ser humano, morto, mas ser humano, né? Então também não cola este argumento, né? Alguns dizem, não tem cérebro para dizer que existe lá alguma coisa, o cérebro ainda precisa se desenvolver muito mais, mas a psicologia já fala que nós temos memórias dos primeiros momentos depois da concepção, quando nem tem coração batendo, nem tem cérebro, e nós carregamos as memórias, inclusive podem ser memórias que vão influenciar o resto da nossa vida. Quando se fala dos traumas, 80% dos traumas que eu escutei exatamente numa palestra, 80% dos nossos traumas surgem em primeiros 3 meses depois da concepção. 80%. Porque é questão como pai ou mãe reage àquela gravidez. A criança já é capaz de assimilar isso. Obviamente não de maneira consciente, mas assimila e isso fica gravado. Ao ponto que depois se entende que uma criança, por exemplo, rejeitada naquele momento, por mais que às vezes depois ela é acolhida, ela pode carregar para o resto da vida, por exemplo, uma afirmação a si mesma que não deveria existir, que a vida dela aqui neste mundo não tem sentido e que depois pode se transformar em tentativas, às vezes, de suicídio, por exemplo, uso de drogas ou algumas outras ações contra si mesma. Sim.
Então temos aqui essa tranquilidade que a ciência como tal, biomedicina, hoje em dia, eu acho que ninguém tem dúvida que a vida começa no momento da concepção. É nova vida, novo ser humano, em desenvolvimento. Mas é o ser humano, né? Outra coisa que, num certo momento, vai se transformar em ser humano. Sim. Não tem nenhum momento para dizer, muito menos. Aí já vamos levar ao extremo, como acontece lá fora, em alguns lugares, que precisa nascer, falando feio, sai de mulher para dizer que é um ser humano. Por isso, até em alguns lugares, é aprovado matar no 9º mês. Por quê? Porque ainda não saiu. Então, se não saiu, não é independente, tudo isso, então se mata. Infelizmente, o ser humano, se para de pensar de uma maneira lógica, abrangente sobre toda a vida do ser humano, é capaz de ser levado por algumas ideologias a extremismo desse tipo, né? Sim. É interessante, Dom Tiago, o senhor falou agora, né? A questão da ideologia. Se o senhor se sentir à vontade, porque assim, a gente está aqui desfazendo todos esses argumentos, então, à luz da lei natural, da verdade. Então, todos esses argumentos, eles não subsistem, eles realmente se desfazem, mas nós continuamos vendo digamos que uma agenda que avança, uma pauta que avança. Inclusive, da última vez que o senhor falou sobre esse assunto, o senhor trouxe dados assim absurdos, assim, alarmantes. Eu trouxe números, né, de abortos realizados, e é um número crescente. Eu não sei se o senhor tem esses números atualizados, mas eu falo sobre assim, o porquê que mesmo contra, né, é algo contra a razão, é algo contra a ciência, ainda que nós prescindíssemos da fé. O próprio direito natural, ele assegura a vida. Nós não poderíamos falar de nenhum outro direito se negássemos o primeiro direito, o direito à vida. Então, se o senhor sentir à vontade para explicar para nós, né, o porquê que mesmo assim essa pauta ela avança com tanta força, ainda que em linhas gerais, porque às vezes quem está em casa, não é, o nosso povo simples, por vezes não consegue entender o interesse que existe por trás deste assunto, deste tema, que não é garantir o direito da mulher de maneira alguma, né? Sim, sim. Eu acredito que são várias respostas, ou então um conjunto de respostas pode nos mostrar talvez a realidade, né? Porque é assim, né? E eu penso que, primeiro, talvez mais básico, mau entendimento da liberdade humana, né? Eu entendo que descobrir a gravidez, como nós falamos, pode assustar uma mulher, né? Que ela pode se sentir naquele momento sem saída, porque a criança está lá no ventre dela, né? Mas também nós entendemos que a criança não entra lá por acaso, né? Existe a forma de fazer isso acontecer, Na né? verdade, já foi exercida lá atrás. Então meio que entra uma confusão. Sim. Se incentiva a mau entendimento quanto à nossa liberdade. Sim. As pessoas são levadas a usar a sua sexualidade como uma brincadeira, como seu corpo como um brinquedo, e quando vem a consequência que é natural, aí que se pensa por que isso está agora acontecendo, né? Então nós entendemos estas situações, né? São os casos, né, que nós entendemos que no mundo lá fora, na União Europeia, por exemplo, né, já se fala do direito humano quanto à possibilidade de tirar seu próprio filho, independente da situação, né?
Não adianta dizer, não, mas nos casos tais, tá? Os casos tais são a parte, nós falamos um pouco deles, mas quando exatamente a própria questão da gravidez indesejada, nós entendemos ela, a maioria dos casos acontece como um fruto de uma irresponsabilidade, né? Então dizer que isso é uma forma de se livrar do problema, sim. Alguém pode dizer que assim, mas se nós vamos olhar exatamente desta maneira, tiramos a vida de um ser inocente, a mulher agora vai precisar se lidar com este fato por resto da vida. Então, nós entendemos que tirar a vida ou promover, na verdade, esse procedimento, nos casos assim, na verdade, só traz mais sofrimento. E isso que é para mim, às vezes até assustador, que todas essas... Eu não conheço, pelo menos, pode ser que eu estou falando uma coisa errada, mas até hoje eu não conheci nenhuma obra que teria sua importância, que faria a diferença quanto ao tratamento das mulheres com síndrome pós-aborto. Cuidada pelos movimentos, por exemplo, aqueles que defendem a liberdade da mulher. Quem cuida, na maioria dos casos, são aqueles que apoiam as mulheres para que não façam isso. E quando as mulheres fazem, são estes mesmos que há pouco diziam não faça isso, e agora vão dizer, tá bom, vem, nós vamos te dar apoio, porque sabemos que agora você está sofrendo por causa da consequência daquilo que você fez, né? Então, nós entendemos que aqui a liberdade ela pode ser mal entendida, né? Ela pode ser mal administrada, né? Uma das coisas. Segunda, eu vejo que também no mundo de hoje se fala sobre a superpopulação do mundo. Que somos muitos aqui neste mundo e a preocupação que vai faltar recursos para todo mundo e nisso não tem aliás, existe uma versão só deste tema que é apoiada, que é exatamente exposta assim ao público e funciona meio que um dogma que pode faltar, que vai faltar e tudo mais. Existem outros estudos que dizem que não é bem assim, né? Que a Terra tem grande chance de sustentar muitas pessoas, então não é bem assim que temos que então cuidar da população através desse tipo de procedimento. Nós entendemos que é importante cuidar da paternidade e maternidade responsável, nós temos que ter responsabilidade quanto ao momento do nascimento do nosso filho, do futuro que podemos dar para ele. Todas essas preocupações são legítimas, né? Mas jamais podemos dizer que temos então direito de tirar alguns de nós, porque senão daqui a pouco o planeta não vai aguentar mais tantos seres humanos aqui neste mundo. Então entra um pouco esta parte, né? E tem ainda outros, talvez menos importantes situações, mas tem uma que eu acho que, se estamos aqui falando no meio também nosso católico, né, no meio das pessoas que entendem um pouco deste assunto, nós sabemos que existe também uma parte das pessoas que promovem o aborto como forma de um culto a Satanás, onde infelizmente se entende que para eles é como se fosse, entre aspas, um sacramento, uma forma de encontrar algum retorno que eles podem ter quando sacrificam a vida humana. E são próprias pessoas envolvidas neste mundo que hoje contam sobre esse assunto. Basta talvez procurar na internet e se encontra essas pessoas, depois de até ver quem eram ou quem são essas pessoas, quem eram, para que se possa ver que não estou contando historinhas aqui, que para estas pessoas esse tipo de procedimento é uma maneira de continuar
o seu culto, fazer exatamente valer aquilo que eles querem fazer em honra exatamente do inimigo. Isso existe. Quem quer acreditar, que acredite. Sim. Quem tem dificuldade de acreditar, que procure mais e vai encontrar aqui as respostas. Eu pediria permissão para acrescentar mais um, Dom Tiago, que são os interesses econômicos, né? Mas vamos deixar isso aqui para um outro momento. Mas ainda dentro dessa realidade do satanismo, a palavra diz que ele é homicida desde o princípio, nós não precisamos ir muito longe, não. O Zachary, com quem nós tivemos contato, e ele, inclusive recentemente, e é uma das experiências que ele traz, esse homem que chegou ao grau máximo do satanismo, hoje, por graça, por misericórdia de Deus, é um fiel católico, mas ele relata isso, sim. Eles, nos rituais, nós tínhamos exatamente mulheres que engravidavam para poder, com esse fim específico, para realizar o aborto, 9 meses depois, para sacrificar aquele bebê. Então, o senhor trouxe essa realidade e é interessante também trazer isso para as pessoas, que, na verdade, por trás de tudo isso que nós estamos conversando aqui, existe o patrocínio deles, nós não temos nenhuma dúvida, né? Queria só trazer aqui o parágrafo 2270 do Catecismo, gente. Aquilo que a igreja ensina, né? Aquilo que nós tocamos aqui hoje, mas para que vocês possam sedimentar também aí, parágrafo 2270. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento da sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. E o Catecismo vai citar Jeremias 1,5, antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conheci, antes de saíres do ventre, eu te consagrei. Que bonito. O Salmo 139, versículo 15. Não te eram ocultos os meus ossos quando eu estava sendo formada em segredo e era tecido nas profundezas da terra. Desde o século I, a igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Este ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto quer dizer querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens a nobre missão de preservar a vida, missão que deve ser exercida de maneira digna pelo homem, por isso a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes hediondos. Então, apenas para deixar aqui, não é, bem clarificado aquilo que é realmente o ensino, a posição da igreja. Sim. Claro, o catecismo também temos também preparei aqui uma citação do Evangelium Vitae de São João Paulo II de 95, né, que apresentou assim: o mandamento não matarás possui um valor absoluto quando se refere ao inocente. E depois, com o tempo, este mesmo conteúdo foi precisado e mais aprofundado, e hoje pode se exprimir assim: o mandamento não matarás possui um valor absoluto quando se refere ao inocente. E é precisamente disso que se trata no caso da vida humana em desenvolvimento no seio materno. Trata-se, como é feito, de um ser humano inocente, em situação de extrema fragilidade, que clama por uma solicitude especial. Ou seja, não só que nós não podemos tirar a vida de uma inocente, o dever moral é também defender estes inocentes. Então, também nós não podemos nos acomodar dizendo eu nunca faria isso na minha vida, graças a Deus. Mas ainda nós entendemos que, como irmãos, temos o dever de cuidar a vida de um inocente que está no risco de ser tirado do ventre da mãe.
aquilo que nós falamos antes, né? Também essas formas de promover a defesa da vida, né? E até hoje, se vamos olhar, porque aqui só apresentamos, porque isso poderia se fazer uma boa aula, algumas aulas, quando o tema de defesa da vida e os documentos da igreja, o que eles falam, tudo mais, mas até, vamos dizer, de uma maneira mais popular, no sentido, aquelas mensagens, por exemplo, ultimamente do Papa Francisco, né, a respeito desse tema. O Papa fica muito claro quando fala sobre a defesa da vida. Por exemplo, eu tenho aqui uma citação dele do dia 14 de outubro de 2021. Ele estava se encontrando com profissionais da saúde. Ele disse assim: vocês sabem que sou muito claro sobre isso, então esse procedimento, né, aborto. Trata-se de um homicídio e não é lícito tornar-se cúmplice. Dito isso, o nosso dever é estar próximos, esse é o nosso dever positivo, estar próximos às situações, especialmente às mulheres, para que não cheguem a considerar a solução do aborto, porque na realidade não é uma solução. Dom, o senhor trouxe algo muito interessante, que é exatamente os profissionais de saúde, que, além, claro, é um dever de consciência, que estão comprometidos com a vida, mas também pela fé que professam. Está aí o Papa dizendo, não podem se tornar cúmplices de tais atos. E o que está acontecendo é que muitos desses profissionais, inclusive que têm nos procurado, estão sofrendo uma verdadeira agressão, assim. Estão tendo os direitos deles também violados, Sim. Obrigados a fazerem determinados procedimentos. Como é que é a situação de um filho da igreja que passa por uma situação, por exemplo, outro dia eu escutava um profissional que ele abandonou a profissão porque não entrou muito em detalhes, mas ele disse que era impossível, era um procedimento como esse, só que assim, o que ele sabia era que a criança já não tinha vida, então o bebê já não tinha vida ali dentro do ventre da mãe, iria ser, não sei o termo, Curetagem. Pronto, só que eu não sei se era exatamente assim, mas enfim, ele acreditava que aquele bebê já não tinha vida, mas quando da hora do parto, aquele bebê nasceu e com vida. Aquele bebê estava vivo, claro, muito ainda prematuro, muito pequenininho, mas vivo. E ele disse que a equipe, então, ele estava auxiliando apenas e deixou aquele bebê muito pequeno, mas com vida, em cima de uma bancada, sozinho, para que ele expirasse, para que ele não tinha condições de sobreviver naquela circunstância sozinho. Ele precisava de ajuda, ele precisava. Então se abandonou aquele bebê. Eu não preciso dizer o fim da história. E ele, pronto. Eu não tenho condições de viver com isso. Sim. Então ele guarda isso e ele abandonou a profissão. Também estivemos com as irmãs que têm o carisma de cuidar dos enfermos, uma ordem religiosa. E elas estão sendo obrigadas, tem um hospital, estão sendo obrigadas a realizar esse procedimento quando procuradas, o que, enquanto ser humano, elas já não deveriam realizar, mas também enquanto cristãs católicas, e cada procedimento que elas se recusam, elas tomam uma multa enorme, o que está obrigando-as a fechar o hospital ou entregar para o Estado. Então, essa é a realidade que está aí. Mas, assim, o que nós podemos dizer, o que para esses profissionais de saúde é uma situação muito complicada. Sim. Eles têm todo o direito de lutar desta maneira, né? A objeção de consciência é um direito que se entende. Vamos explicar para quem está em casa o que é a objeção de consciência. Então, né? Nesta situação profissional, ele tem direito, e direito brasileiro, ele leva em consideração a situação onde alguém com própria consciência, avalia uma situação desta e diz: eu não vou fazer esse procedimento. E o profissional ele tem direito de dizer que eu não vou fazer isso.
claro, as interpretações erradas da lei e aonde nós, aquilo que falamos há pouco, né, onde precisamos também participar naquilo que está sendo colocado como uma lei para o Brasil inteiro, nós precisamos estar por perto. Por quê? Porque, às vezes, de uma maneira sorrateira, se entra com algumas regras, com algum tipo de interpretação que quer obrigar os profissionais a fazerem esses procedimentos. Então, nós entendemos, e talvez o que é mais importante, até pela própria consciência perante Deus, eu tenho certeza que se uma pessoa vai dizer não e vai ser até prejudicada por causa disso, eu tenho certeza que ela ganha grande graça perante Deus. Porque aqui se torna realmente um mártir de defesa da vida. Porque aqui neste momento, com postura, está claramente dizendo que não é um procedimento como, sei lá, tirar um dente ou fazer qualquer outra cirurgia. Aqui se trata da vida do ser humano. Então, por mais que naquele momento a pessoa pode tomar algum prejuízo, ainda assim, e eu acredito profundamente que ela não vai ser nunca abandonada pelo próprio Deus, principalmente numa situação assim. E Deus vai conduzir a vida desta pessoa e ela vai receber a graça também por enfrentar este desafio na vida dela, né? Sim, com certeza. Mas aqui falando, talvez até porque não tocamos este assunto, porque falamos aqui sobre a lei e tudo mais, é muito importante a gente pensar bem a quem vamos escolher nas nossas decisões quanto eleitores. É muito importante que nós olhemos também por este lado. O que aquele candidato está apresentando como uma proposta? Que tipo de base de valores ele tem para, com isso, afirmar uma outra coisa, né? Quem é essa pessoa? Como que ela já se posiciona? Se é alguém que já é conhecido, já fala, já tomou já algumas decisões do passado. Nós precisamos nos interessar quanto exatamente a ficha daquele político, daquele candidato. Porque, querendo ou não, vou ser aqui duro, mas eu preciso dizer isso. Quando nós estamos escolhendo alguém que diz que ele vai promover o aborto, que ele vai promover as leis a favor desse procedimento, nos tornamos cúmplices daquilo que ele depois vai fazer e aquilo que vai causar na vida de tantas pessoas inocentes. Querendo ou não, temos participação. Temos que levar em consideração exatamente este detalhe, que não é detalhe pequeno e pouco importante, é muito importante. Sim. Dom, nós estamos chegando aqui já ao fim, mas queria então, nesses minutos finais, que o senhor falasse então, né, sobre esse projeto, Adoção Espiritual, que o senhor tem dedicado, se dedicado, e tantas outras pessoas juntamente com o senhor, que o senhor desse a conhecer também. Eu tenho certeza que tem pessoas que ainda não conhecem, fazer o convite para participarem, como é que é a atuação de vocês. Então, por favor. Então, a adoção espiritual é uma experiência maravilhosa, é uma oportunidade de viver por alguém sem o conhecer, é uma oportunidade de dar um amor gratuito sem esperar nada em troca. Isso traz, primeiro, para aquela pessoa que se envolve na adoção espiritual, grande alegria interior. Eu falo isso não tentando passar aqui, sei lá, uma história, e sim aquilo que é fácil encontrar, por exemplo, nas nossas redes sociais, no Instagram, o que as próprias pessoas falam. Então, se alguém tem essa curiosidade, procure nossos espaços virtuais, posso dizer assim, por exemplo, no Instagram, Adoção Espiritual Rio, Adoção sem tio, sem cedilha, Adoção Espiritual Rio, e dá uma olhadinha exatamente o que as pessoas falam sobre a experiência da adoção espiritual. É uma coisa muito, muito boa para a própria pessoa. Ela traz também aquilo que eu falei há pouco, grande alívio às pessoas
que já passaram por experiência de, infelizmente, tirar a vida do seu próprio filho. Essas pessoas, como nós sabemos, enfrentam um drama que, às vezes, até a própria confissão não consegue tirar do coração. E, de uma maneira inexplicável, a adoção espiritual traz alívio para esta pessoa. Muitas dessas mulheres repetem mais ou menos história parecida. E eu me confessei, e eu pedi o perdão a Deus, mas ainda meu coração sangrava. Quando eu conheci a adoção espiritual, comecei a rezar na intenção desta criança que eu não conheço, mas eu sei que está precisando da minha ajuda, e eu quero que ela sobreviva e que ela possa ter chance que meu filho não teve. E eu também, quando rezo muito na intenção da mãe desta criança, para que ela nunca passe por aquilo que eu estou passando por causa da minha decisão, esta experiência traz a paz no coração. Uma senhora, eu lembro, um dos testemunhos chegou até via Canção Nova, e essa senhora, contando uma história parecida assim, ela termina assim: depois de conhecer a adoção espiritual, agora aos 70 anos da vida, a salvação entrou na casa dela. Nossa, que Ela bonito. falou assim, né? Além disso, a adoção espiritual também traz uma conscientização, porque sobre a defesa da vida não se pensa às vezes. É uma, podemos dizer, história diária. Cada dia estou pensando sobre exatamente as situações assim, onde eu posso ajudar alguém para que nenhuma vida seja ameaçada. Então, são benefícios para aqueles que participam. Obviamente, o maior benefício é que nós estamos salvando uma vida concreta de uma criança que surgiu numa situação infavorável. Mas nós pedimos a Deus que Ele proteja, com sua graça especial, dá para ela exatamente o que ela precisa para poder sobreviver, como também nós rezamos na intenção da mãe dela para que ela encontre apoio, a força do próprio Deus, diga sim a esta nova vida e possa, ou sozinha, dar futuro para esta criança, ou encontrar alguém, até de uma maneira legal, para que possa uma família nova, outra família, dar o futuro para o filho dela. Então, é uma experiência muito, muito legal. E é muito fácil, porque nós começamos perante Deus como um propósito. Eu quero cuidar de uma criança que o Senhor me apresenta, ou vai me apresentar, né? E eu não vou conhecer esta criança, mas eu acredito que Deus, em sua onipotência, sabe onde tem uma criança que ela já tem seus pais biológicos, mas ainda não tem ninguém que zele por ela, sim. Que cuide dela, que ame, que dê o carinho de alguma maneira. Então, nós nos colocamos perante Deus: Senhor, deixe que eu, a partir de hoje, durante os próximos 9 meses, cuide desta criança como meu filho. E eu vou transmitir este meu amor através da minha oração diária, que é uma dezena de textos, e uma breve oração. E eu também vou cuidar da mãe desta criança para que ela possa encontrar tudo o que é necessário para dizer sim a esta nova vida. Então, eu convido, entrei, por exemplo, no nosso site, adoçãoespiritual.rio.org.br, adoção espiritual também, adoção sem tio, sem cedilha, adoção espiritual rio.org.br, e lá tem exatamente a lista dos nossos espaços virtuais, Instagram, YouTube, Facebook. E também pode baixar o aplicativo da adoção espiritual. É fantástico, aquele que projeto é que o senhor me apresentou para a criança, para dinâmico. É muito bom, com certeza, e também traz uma conscientização quando desenvolvimento a vida humana. Nós podemos aprender como que nós crescemos e o nosso filho espiritual está crescendo cada dia, cada semana. O que muda, o que começa a se desenvolver,
quando o desenvolvimento de certas partes já chegar exatamente ao fim, e depois só precisa crescer porque já está tudo formado. Então, um conhecimento maravilhoso a respeito do desenvolvimento da vida humana. Enfim, eu convido a todos porque é uma experiência maravilhosa e vale a pena. É demais. E até um pouco é engraçado, cômico. Outro dia uma irmã passava por mim e falava: Irmã Maria Raquel, o meu bebê nasceu. Eu falei: como assim, irmão, seu bebê nasceu? O meu bebê da adoção espiritual, ele nasceu. Aí foi me mostrar, né? Porque é muito interessante mesmo. Sim. No aplicativo, você vai acompanhando o desenvolvimento. É muito interessante, gente. O Instituto Hesed já aderiu, já abraçou essa causa também, a adoção espiritual, há algum tempo já. E convido você também a abraçar. De uma maneira simples, mas de uma maneira comprometida. A gente toca muitos testemunhos. Por onde a gente passa, as pessoas testemunham. Nós recebemos testemunhos, Dom Tiago. Inclusive na África, não esqueço aquela mulher que se aproximou de mim e falou: olha, fruto da adoção espiritual. Estava com seu neto nos braços, a filha não queria levar a gravidez adiante, ela colocou a intenção na adoção espiritual e a filha então decidiu levar a gravidez adiante. Então, de fato, um projeto maravilhoso. Nós, não é, enquanto filhos da igreja, comprometidos também com a vida. Dom Tiago, gratidão, não é, por toda essa riqueza de conteúdo, essa partilha que o senhor trouxe, testemunho também da sua vida, abraçar essa causa e mover tantas outras pessoas a abraçarem também. Deus lhe pague, e se não for pedir demais, queria uma bênção especial para quem está nos acompanhando. Eu agradeço pela oportunidade de partilhar um pouco deste assunto que para mim é muito importante, acredito para todos nós, e às vezes só talvez faltou uma oportunidade de conhecer e perceber que este tema da defesa da vida é um tema no qual nós podemos participar, como falamos antes, não apenas tendo opinião a respeito, mas fazendo uma coisa que está ao nosso alcance. Por exemplo, a adoção espiritual está ao alcance de cada um de nós. Em cada um de nós, inclusive até crianças, quando já estão um pouco maiores e podem assumir podemos assumir um simples compromisso com a ajuda dos pais, eles também vivem isso de uma maneira muito, muito bonita. Então, eu convido a todos vocês também a pensarem um pouco sobre o seu ambiente social, família, amigos, né? E ser o apóstolo, a apóstola de vida, né? Falando sobre estes temas com todo o carinho, com toda a responsabilidade. E agora, então, como a irmã pediu, peço a Deus para que Ele abençoe todos nós e que esta graça de podermos colaborar com o Senhor da vida, com fonte da vida, que possa também trazer para nós muita alegria, felicidade, o sentido da nossa vida e ainda muitos outros frutos que talvez vamos conhecer só um dia lá no céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.